Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de história, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Maicon Aparecido era uma criança normal de apenas 5 aninhos na época dos fatos e ele morava em São Roque, São Paulo, com sua irmã Karina Aparecida, de 18 anos, e sua mãe Daniela Cardoso, de 39 anos. O relacionamento em casa era um relacionamento comum, uma família saudável, normal. A mãe, conta que ela era manicure na época, então ela às vezes precisava sair para trabalhar ou para fazer qualquer coisa e deixava, o Maicon com a Karina, os dois ficavam juntos sem problema, a Karina tomava conta dele. Ela disse que eles tinham ali alguns atritos normal entre irmãos de vez em quando, mas o comportamento da Karina com o Maicon era um comportamento amoroso, ela gostava muito dele e era bastante responsável. Ela até já tinha comentado uma vez que se viesse a acontecer, às vezes Deus o livre, alguma coisa com a mãe, se ela precisasse faltar em algum momento, ela estaria ali para estar com o Maicon e cuidar dele como se fosse um filho. Então era um relacionamento bem próximo e bastante amoroso entre os irmãos. Porém, toda essa relação de amor aí mudou drasticamente entre os dois no dia 4 de abril de 2019. Nesse dia, a Karina estava em casa e na parte da tarde ela recebeu a visita de uma amiga, que era uma amiga bem próxima dela. As duas ficaram ali conversando, coisas normais das duas, mas a amiga diz que a Karina estava estranha, não só nesse dia, mas desde o começo da semana ela já vinha meio estranha, conversando sobre umas coisas que ela não tinha o costume de conversar antes, que era sobre coisas aí de bruxaria, magia negra e rituais satânicos. Ela estava bastante focada nisso, ela pesquisava muito, chegou a mandar vários links sobre esse tipo de pesquisa para a amiga ao longo da semana, Ela pesquisava sobre diferentes tipos de demônios, como por exemplo o demônio da insônia e o demônio da pornografia. A amiga achava aquilo estranho porque, segundo ela, a Karina não tinha interesse por essas coisas antes, mas enfim, ela achava que era só um interesse ali repentino que a amiga tinha adquirido. Então elas conversaram um pouco sobre isso também durante a tarde e quando foi por volta de 5 horas, a amiga foi embora. Quando foi 1 hora depois, mais ou menos às 6 horas da tarde, a mãe da Karina e do Maicon, a Daniela, resolveu sair para ir ao supermercado fazer algumas compras e resolver também, algumas coisas aí na rua. Então, como de costume, já era uma coisa que geralmente ela fazia, afinal de contas a Karina já tinha 18 anos de idade, ela deixou a Karina sozinha em casa com o irmão para tomar conta dele. Porém, quando foi por volta de 21 horas da noite, eu não encontrei certinho o horário, mas estima-se que tenha sido por esse horário, a mãe dela voltou para casa das coisas que ela tinha ido fazer. Ao chegar, ela encontrou o portão trancado, então ela começou a chamar pela filha para ir abrir o portão, mas a Karina apareceu lá completamente transtornada, ela estava realmente fora de si, falava umas coisas que não fazia sentido, além de estar muito nervosa, e ela dizia que não ia abrir o portão para ela, que ela não era a mãe dela e que o nome dela não era Karina, era Sabrina, e ela estava ali uma espécie de transe muito estranha e ela começou a quebrar o próprio celular no chão. A mãe achou aquilo muito estranho, a Karina nunca tinha tido aquele tipo de comportamento, então depois de muito insistir, ela percebeu que ela realmente não ia deixar a mãe entrar. Ela foi e procurou ajuda por um tio da menina que morava ali naquela mesma rua, bem próximo da casa. O tio foi lá e ajudou a Daniela a arrombar o portão da casa, então eles entraram e nesse momento a Karina ficou ainda mais transtornada, ela partiu para cima do tio que tentou imobilizar ela, então ela pegou uma pedra e deu uma pedrada com muita força na cabeça do tio. O cachorro da família que estava lá junto também avançou nela e ela deu uma mordida no cachorro, para vocês verem o nível de insanidade, de loucura que essa menina tava. Ela tacou o tio, mordeu o cachorro, fez o escambau e aí o tio finalmente conseguiu mobilizar ela e a família conseguiu entrar na casa para ver o que estava acontecendo. Ao entrar na casa, eles se depararam com uma cena realmente terrível. O Maicon, um menininho de 5 anos, estava deitado no chão do quarto, ele estava nu, com vários machucados pelo corpo e muito sangue, e em volta do seu corpo tinham várias velas negras acesas. A mãe então entrou em desespero, obviamente, ela ficou muito assustada, muito desesperada. A polícia foi acionada e levaram então a Karina presa em flagrante. O Michael, infelizmente, quando eles foram lá checar, ele já estava sem vida, então restava agora tentar entender o que tinha acontecido naquela noite,
para Karina ter feito tamanha brutalidade com o irmão, visto que só estava ela e ele na casa, então só podia ter sido ela. A Karina não negou, logo de primeira ela admitiu que ela que tinha feito aquilo com o irmão, mas ela não deu nenhum motivo concreto do porquê que ela tinha feito aquilo. Quando as autoridades perguntavam, ela não dizia nada, até a própria mãe dela perguntou, e o que ela disse para a mãe era que agora o Michael não ia mais sofrer nesse mundo, apenas isso. A única coisa que a Karina contou realmente foi o que ela fez com ele, ela não contou o porquê, mas ela contou o que ela fez. Ela disse que ela estava lá com ele, né? Ele estava brincando, como qualquer criança normal de 5 anos. Então ela foi até o quarto e chamou ele para lá. Ele foi, chegando lá, ela pegou o travesseiro e asfixiou ele até a morte. Depois que ele morreu, ela tirou toda a roupa dele, cortou os punhos, cortou a garganta, fez um corte na testa dele também. Ela perfurou os olhos e queimou as mãos e os pés da criança. Após isso, ela decepou e comeu o pênis do garoto. Ela também acendeu as velas negras em volta do corpo como uma espécie de ritual e ficou lá naquele estado de transe bastante desequilibrada até que a mãe dela chegou na casa. Como eu disse, a mãe dela contou que ela estava estranha, falava que o nome dela não era Karina, que o nome dela era Sabrina, que a Daniela não era mãe dela, falava umas coisas bem estranhas e diz a mãe dela que ela estava até com uma voz esquisita, né? Essas alegações aí da mãe dela dão a entender que a mãe dela pode acreditar que ela estava possuída por alguma coisa, que ela tinha ali se oferecido nesse ritual, talvez. A mãe dela também disse aquela mesma coisa que a amiga disse, que desde o começo da semana ela estava bastante estranha, ela não estava dormindo direito, ela também não conversava direito com ninguém dentro de casa, ficava bastante calada na dela, só pesquisando coisas no computador e no celular. E depois a polícia aí juntando o depoimento da mãe com o depoimento da amiga, averigou também o computador e o celular dela e descobriu que realmente essas coisas que ela ficava mexendo eram muitas pesquisas sobre rituais satânicos, magia negra e bruxaria. Então tudo levava a acreditar que realmente ela fez aquilo tudo com o irmão em um ritual aí para adorar algum tipo de deus ou alguma coisa que ela acreditou ali naquela uma semana. Então, com toda essa crueldade aplicada no crime, a Karina foi denunciada. Ela foi denunciada por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de crueldade, traição, dissimulação, impossibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver, além de tentativa de homicídio por ter dado a pedrada no tio e maus tratos por ter mordido o cachorro. Então foram vários crimes aí que ela cometeu, né? Ela foi denunciada por todos esses crimes. A polícia investigou se teria mais pessoas envolvidas no caso, se ela foi influenciada por alguém a cometer esse crime, mas não, a própria Karina disse que foi ela sozinha. A polícia também não encontrou indícios de que ninguém teria levado ela a fazer isso ou teria participado do crime de alguma forma. A Karina teve a prisão preventiva decretada e ela foi encaminhada à cadeia de Votorantim, em São Paulo, onde ela deveria permanecer aguardando. Depois ela foi transferida para Tremembé, também em São Paulo, onde ela permanece isolada das outras presas e toma ali os banhos de sol dela em horários diferentes para evitar linchamentos ou possíveis vinganças das outras presas. Foi feito também um laudo psicológico da Karina e nesse laudo eles conseguiram detectar que a moça sofre de esquizofrenia. Então a defesa dela já começou aí a dizer, né, que pode ter sido algum tipo de surto, e eu realmente acredito que foi, porque uma moça que nunca teve nenhum tipo de problema, que era super tranquila com a família e com o irmão, do nada ela começa a pesquisar esse tipo de coisa e tem esse surto, né, de fúria. Eu acredito que ela sofria assim de algum problema que não tinha sido detectado antes, mas que infelizmente foi detectado tarde demais, né, depois dela já ter cometido essa barbaridade, porque no meu ponto de vista nada mais justifica uma crueldade tão grande contra o próprio irmão, que era uma criança completamente indefesa. Outra coisa que faz eu acreditar que ela tem sim esquizofrenia e que foi algum tipo de surto dela é que geralmente quando a gente vê esses casos aí de envolvendo magia negra, esse tipo de ritual, as pessoas buscam alguma coisa, né, o poder, ou fama, dinheiro, mas no caso da Karina não tem nenhum motivo aparente, ela própria não soube dizer o porquê que ela fez aquilo. Parece que simplesmente ela começou a pesquisar e consumir muito conteúdo sobre isso, e por causa ali da doença dela, do desequilíbrio mental, ela se deixou afetar muito por isso impregnou na cabeça dela e ela acabou cometendo esse ato terrível, né? Não foi em nome de conseguir nada, foi simplesmente
um surto que ela teve. Por outro lado, a questão das velas, parece que ela já tinha comprado antes, né, que talvez ela poderia ter premeditado alguma coisa. Enfim, é um caso confuso, eu achei bastante confuso. É um caso novo do ano de 2019, eu não gosto de trazer casos novos porque geralmente tem essa coisa de não se ter muita certeza sobre o que realmente aconteceu. A gente até sabe o que aconteceu, mas não sabe o que motivou ela a fazer isso, né? Então eu gosto de trazer o caso completinho, mas esse caso me chamou muita atenção, né, por ser bastante macabro, bem bizarro. Então eu resolvi compartilhar com vocês, e se sair alguma nova notícia sobre a condenação dela, sobre o que eles decidiram, eu vou trazer aqui, né? Provavelmente ou ela vai ser presa se eles recusarem essa questão da esquizofrenia, ou então se eles aceitarem, ela vai ser aí internada em um hospital e passar, quem sabe, o resto dos dias dela por lá. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever se você ainda não está inscrito. Eu te vejo então na nossa próxima história aterrorizante e até lá. Tchau, tchau!